Oi, pessoal, de volta para mais uma aula da nossa linda e maravilhosa química e continuando o nosso assunto de termoquímica. Pessoal, hoje vamos falar sobre fatores que influenciam o ΔH de uma reação. Lembrando que ΔH de uma reação, o que é isso, gente? Pessoal, uma reação quando acontece, quando tem transformação química, reagente vira produto, ela ocorre com uma liberação ou absorção de calor. Então, ΔH de uma reação é o calor liberado ou absorvido numa reação, tá? Quando os reagentes, né, a matéria se transforma em outros, reagentes viram produtos, ok? E aí, pessoal, algumas coisas vão influenciar, né? Vão influenciar nesse ΔH, vai fazer com que libere ou absorva mais ou menos energia. E quais são essas coisas? Primeiro fator aí que vai influenciar é o estado físico das substâncias envolvidas aí na reação, o estado físico dos reagentes e dos produtos, tá? E aí lembrando que a substância, ela pode estar em qual estado? Ela pode estar no estado sólido, líquido e gasoso. Agora preste atenção que para o estado sólido passar para o estado líquido, o que tem que acontecer? Ele tem que absorver ou perder energia? Essa é fácil. É só pegar o sólido, o gelinho, né? Vamos pensar na água, né? E deixar exposto ao sol. Por quê? Porque aí ele absorve energia para passar para o estado líquido. Então, passar do estado sólido para o líquido, né? Esse processo se chama fusão. A fusão é um processo endotérmico, tá? E passar do líquido para o gasoso? Gente, do líquido para o gasoso, a gente tem também, né? Como é que eu faço para o líquido virar gás ou virar vapor de gás? Pega lá, coloca numa chaminha e aí ele vai absorver calor da chama. Também é um processo endotérmico, processo que absorve calor. Agora, o processo inverso, passar de gasoso para líquido, é um processo exotérmico, tá? E de líquido para sólido é um processo também exotérmico. E daí, Joyce? E daí, gente, que a substância, quando está no estado gasoso, ela tem maior quantidade de energia, mais energia no movimento das moléculas, mais energia concentrada na substância. No estado sólido, ela tem menos energia, as moléculas estão mais paradinhas, tá? Energia potencial e etc. Ok? E aí isso influencia diretamente na reação. Observa aqui, eu tenho os meus reagentes, hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso, formando água gasosa. A quantidade de calor liberada é 241,8. Agora, quando eu vou formar água no estado líquido, a quantidade de calor é maior, a quantidade de calor liberada. E se eu formar água no estado sólido, mais calor ainda, tá? Porque o estado sólido é uma condição de menor energia de todos. Então, e daí? E daí, pessoal, se a gente for fazer um gráfico, né, representando, lembra que todas as reações são reações exotérmicas, né, por causa do negativo aqui, então eu vou ter um patamar para os reagentes e o patamar dos produtos vai ser o quê? Menor. Então, eu tenho aí reagentes, mas vamos pensar nos produtos em três estados: sólido, sólido, líquido e gasoso. Lembrando que quem é o estado de menor energia? Sólido. Então aqui, ó, esse ponto aqui corresponde à água no estado sólido. Um pouquinho maior de maior energia, o estado líquido. Então esse patamar aqui é água no estado líquido. E um pouquinho de mais energia, o estado gasoso, água no estado gasoso, tá? E aí eu tenho os meus reagentes. Olhando para qualquer uma dessas reações aí, os reagentes é o quê? Hidrogênio mais meio de oxigênio, ok? E aí, pessoal, e daí, Joyce? Daí, pessoal, olha só, para os meus reagentes virar água gasosa, eu gasto uma quantidade de energia. Para ele virar líquido, né, vai ter que ter uma liberação de maior energia. Para ele formar o estado sólido, né, olha a setinha,
eu vou ter que gastar mais energia. Então, formar um sólido aí libera muito mais energia do que o estado gasoso. Então, atentem, pessoal, com o estado que vem lá, é bem discreto, né? Vem entre parênteses, pequenininho, mas se atentem com isso, porque esse aí, dependendo se está gasoso, sólido ou líquido, libera mais ou menos energia. Ok? Então, o primeiro fator que influencia o ΔH de uma reação é o estado físico, tá? Tem que ficar atento a isso aí. Segundo fator, quantidade de reagentes. Pessoal, quantidades, gente, olha só, vamos pensar numa reação qualquer, uma queima. É diferente quando você vai queimar, por exemplo, só uma folha de papel ou quando você vai queimar um caderno inteiro ou uma livraria inteira, né? Queimar uma folha de papel libera uma certa quantidade de calor. Se eu queimo 10 vezes mais papel, 500 vezes mais papel, 1000 vezes mais papel, vocês concordam que vai liberar muito mais calor? Então, esse calor aqui, ó, que eu falo que foi liberado nessa reação, ele está atrelado à reação que eu dei, tá? E aí observa nessa reação, por mais que não venha, eu vou colocar aqui para vocês enxergar. Olha só, essa reação tem quantidades. Aqui, ó, quando não tem nada é 1, tá? Aqui tá escrito meio e aqui 1. Então, esse calor aqui, ó, é quando eu queimo o quê? Nós químicos sempre trabalhamos com um mol, tá? Sempre, por mais que não venha escrito, já imagine que seja mol. O que é mol? Lembra? Dúzia 12, mol 6 vezes 10 é 23. Então, quando eu queimo esta quantidade de H2, né? Eu reajo essa quantidade de H2 com essa quantidade de O2 e formo essa quantidade de água, libera aí 285 kJ. Tá, Joyce, e daí? E daí, pessoal, e se eu pegar essa reação e fazer o seguinte, eu vou dobrar. Em vez de queimar só um, eu vou queimar 2. Eu vou dobrar todas as quantidades aí, ó. Vou pegar meio, multiplicar por 2. Vou pegar aqui e multiplicar por 2. Adivinha quanto de calor que vai ser liberado aqui se eu multiplicar todos os reagentes por 2? Ou seja, se eu usar o dobro de reagentes e produtos, vai ser o dobro. 285 vezes 2, eu vou ter aqui um ΔH de 570 quilojoules, tá? Aí você fala assim, não, mas eu não quero o dobro, eu quero, pegar a caneta azul aqui, eu quero 4 vezes mais. Nossa, eu vou pegar aqui, ó, pegar 4 vezes mais reagente. Gente, se eu vou reagir 4 vezes mais reagente, então adivinha quanto que eu vou ter de calor liberado nessa reação? Esqueci o sinal. O calor liberado vai ser 1140 quilojoules, tá? Então, esse valor que vem aqui, ó, ele está relacionado aos coeficientes que vem na reação, tá? Então, aqui eu posso falar assim, quilojoules por mol, ou seja, para cada, quando não tem nada, 1 mol. Por que aqui tem 1 mol? Aqui, ó, porque está escrito 1, ou seja, quando não está escrito nada, é 1. E aqui, pessoal, posso colocar por mol? Não. Posso colocar por 2 mols, né? Aqui eu posso colocar por 4 mols, mas geralmente quando é por 2 a gente não coloca, tá? Esse valor aqui coloca por mol para relacionar a um dos componentes da reação, falando que ele tem coeficiente 1, ok? Outro fator que influencia aí, pessoal, é a temperatura da reação. Existe uma diferença você reagir a substância numa temperatura e em uma outra temperatura, tá? Então, por exemplo, numa temperatura menor, a mesma reação, com os mesmos estados, as mesmas quantidades, numa temperatura menor, liberou aí 241,8 kJ. Numa temperatura maior, liberou 242,6. Então, é legal a gente sempre, quando for fazer a reação, colocar a temperatura em que a reação foi feita, para você descrever com perfeição a reação. Mas, Joyce, tem como calcular em qual temperatura, tanto de calor? Não, gente, a gente não vai fazer conta. Eu só quero falar para vocês que um dia, se você for fazer uma experiência, tiver que fazer um relatório dessa experiência, você tem que especificar lá em qual temperatura que ela foi feita. Só isso, só a título de curiosidade, tá? Mas não vamos fazer conta com isso aí, não. Com as quantidades, sim, tá? Agora com temperatura, não. Outro fator que influencia o ΔH de uma reação é o estado alotrópico da reação. Joyce, o que é isso, estado alotrópico? Gente, existem substâncias que sofrem alotropia, tá? E aí, quais são elas? Eu quero que vocês decorem essas 4 aqui, ó. O famoso COSP, COSP,
Vou escrever aqui. COSP. Tá? COSP é carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Essas são as mais cobradas aí em prova. Tem outras? Tem. Mas eu quero que vocês saibam só essa aqui, tá? E aí, o que é alotropia? É o fato de um único elemento formar duas ou mais substâncias. Por exemplo, o carbono. Quando eu junto carbono, vários carbonos, eu posso formar o grafite. Ou, dependendo da forma que eu junto esses carbonos, eu posso formar o diamante. Tá vendo que a mesma substância forma o diamante e forma o grafite? Então, o carbono sofre alotropia. O oxigênio, pessoal, se eu juntar dois átomos de oxigênio, eu formo um O2. E se eu juntar três, existe a substância chamada ozônio, tá? O enxofre, gente, existe o enxofre monoclínico, e existe o enxofre rômbico, um M aqui, tá? Desculpa a letra aí. Existe também, pessoal, o fósforo branco, legenda, fósforo branco e o fósforo vermelho, tá? E aí daí, Joyce? E daí, pessoal, quais são mais abundantes aí? O que você acha? O carbono grafite ou diamante? O grafite. O O2 ou o O3? O O2, né? O O2 a gente até respira ele. Grafite provavelmente você deve estar escrevendo com um aí, né? Dentro do seu lápis ou da sua lapiseira tem um grafite, tá? Esses aqui de baixo são os mais estáveis, são os mais abundantes. Mais abundantes, mais estáveis, tá? Mais, eu vou escrever aqui, ó. Mais estáveis, ou seja, que tem menos energia. Agora, esses aí que eu coloquei aí em cima são mais energéticos, tá? E daí? E daí, pessoal, vou escrever aqui, ó. Mais energia acumulada. Ok? Então, o carbono, ele tem o grafite e o diamante. E aí, por exemplo, o carbono, eu vou queimar o carbono. Eu tenho que falar qual carbono que eu tô queimando, né? Que eu tô reagindo. O grafite ou o diamante, tá? E aí, por quê? Gente, porque o estado mais simples, ele tem menos energia. Então, quando ele vai liberar um calor na reação, ele libera com menos energia. Agora, o estado holotrópico menos instável, né? Ele vai fazer o quê? Como ele tem mais energia acumulada, ele libera mais energia, ele libera esse adicional de energia que ele tem, tá? Então, essas formas aqui em cima têm mais energia do que essas de baixo, que são as mais estáveis. Então, provavelmente, quando está no estado alotrópico menos estável, né, que tem mais energia acumulada, a quantidade de energia liberada aqui, ó, é um pouquinho maior, tá? 94,45 é maior que 94,0. Ok? Outro fator que influencia aí, pessoal, pressão. Só que presta atenção que a pressão, olha só, ela praticamente não influi nos calores da reação, ou seja, não influi nos ΔH das reações dos sólidos e líquidos. Tá, então nos sólidos e líquidos ela não interfere praticamente quase nada, 0,0000 nada, tá? Agora, e os gases, Joyce? Gente, nos gases também a influência é muito pequena, tá? A não ser, olha assim, ela só se torna perceptível somente em pressões elevadíssimas, da ordem de 1000 graus Celsius. A não ser que você vai para um lugar, para uma região extremamente, que tem uma pressão muito alta, o fundo do mar, sabe? Ou não sei, ou no outro planeta, não sei, tá? Então, a pressão praticamente a gente não vai preocupar com ela. Não, nós não vamos, olha aqui, ó, não devemos preocupar com a influência da pressão nos cálculos. Não vamos preocupar com isso, ok? A gente só vai citar ela, falar assim, olha, essa reação foi feita a 1 atm de pressão, beleza? Se falar a reação foi feita a 2000 atm de pressão, a gente preocupa, mas enquanto isso a gente só vai citar que a reação foi feita em tal pressão, mas ela praticamente não influencia nos cálculos, ok? Bom, então falamos aí de alguns fatores aí que vai influenciar no ΔH da reação. E aí, agora tomando posse desses fatores, eu posso escrever uma equação termoquímica, tá? O que é uma equação termoquímica? É uma equação química, lembra o que é uma equação química?
é eu colocar reagentes, setinha, produtos. Essa é uma equação química, colocar quem são os meus reagentes e quem são os produtos. Só que junto com essa equação química eu tenho que colocar a entalpia da reação, ou seja, o ΔH da reação, se ele é positivo ou se ele é negativo. O que mais? Na qual acrescentamos a entalpia das reações e na qual mencionamos todos os fatores que possam influir nos valores dessa entalpia. Todos os fatores é o que a gente viu até agora: temperatura, pressão, quantidade de substância, estado alotrópico, tá? Então, por exemplo, olha para essa primeira reação aí. Eu coloquei os meus reagentes e coloquei o estado: hidrogênio no estado gasoso, oxigênio no estado gasoso, formou água no estado líquido. Aqui a gente citou o estado físico. Além de citar o estado físico, o que mais que eu citei para essa primeira reação aí? Eu citei a quantidade, tá? 286 aí, ó, é liberado por mol, ou seja, para cada 1 mol aqui, quando tem nada é 1, tá? Coloquei temperatura, coloquei a pressão, escrevi todos os fatores aí da reação. Agora, nas substâncias que sofrem alotropia, quais são elas? COSP, né? Carbono, oxigênio, enxofre e fósforo, tá? Por exemplo, aqui no caso do diamante. Nas substâncias que têm alotropia, eu tenho que colocar qual delas que eu estou falando? Eu tenho que colocar o estado alotrópico. Estado alotrópico, tá? Coloquei também aí, ó, quantidade, coloquei temperatura, pressão. Nessa terceira reação aqui, pessoal, tem mais um detalhe que eu não comentei com vocês, mas olha só, eu coloquei aqui o estado, o que é esse aquoso aqui? Significa que esses dois gases foram borbulhados aí, ó, na água. Além desses fatores que eu mencionei para vocês, tem um que eu esqueci, que é o meio reacional. Tá? As substâncias foram dissolvidas em água, tá? Se foi dissolvido em água, né, com ou sem solvente, tá? Eu só peguei os gases e reagi ou eu peguei e dissolvi em água para depois formar o produto, tá? E aí quando dissolve em água também muda o valor do ΔH. Fazer uma reação sem água e com água gera ΔH diferentes, calores de reações diferentes, ok? E por último, pessoal, aqui ó, eu coloquei todas as informações, estado, né, de todas as substâncias, tudo aqui gás, não colocou solvente, porque só tem gás aqui, não tá aquoso, não foi dissolvido em água. E aqui, pessoal, olha só, coloquei aí ó, o calor liberado, a quantidade por mol, coloquei aí a temperatura e a pressão. Então, uma equação termoquímica, eu tentar colocar tudo isso aí, tá? Tudo o que eu falei para vocês. E aí vamos resolver alguns exercícios disso aí. Considerando a reação de combustão da glicose, tá? Lembrando que quem não sabe, glicose é o C6H12O6. É uma dessas, sabe quando vocês têm que decorar? A água vocês têm que decorar, H2O, glicose também, é importantíssima, tá? Considerando a combustão da glicose, gente, quando ele fala reação de combustão, toda combustão é uma queima, tá? Toda combustão é sempre uma reação exotérmica. Qualquer queima é uma reação exotérmica. E daí? E daí que ele não colocou, mas eu vou colocar aqui, ó, o ΔH ele é negativo, tem que ter um menos aqui. Como ele falou combustão, ele já subentende que você já saiba isso. O ΔH aqui, ó, é negativo, ou seja, vai absorver ou liberar energia se é uma reação exotérmica? Liberar, tá? Então só pode ser a letra A ou a letra B. Letra C está fora, letra D está fora, letra E está fora. Toda combustão ela libera energia, tá? E aí preste atenção que, continuando aí, pode-se afirmar que a combustão de meio mol de glicose ocorre com liberação de quanto de energia? Gente, presta atenção que eu acabei de falar que esse valor que está aqui, ó, ele não é atrelado à reação que está escrita, tá? E aí a reação que está escrita aqui, quando não tem nada, é quanto? 1. 1 o que, pessoal? Sempre mol. Ou seja, vou até escrever isso aqui para vocês, ó. 1 mol de glicose, ou seja, de C6H12O6,
O6 produz quanto de energia? Ou seja, libera quanto de energia? Ih, riscou aqui, mas 2,8 vezes 10 a 3 quilojoules. 1 mol. Agora olha a pergunta dele. Meio mol, a metade. Meio mol de C6H12O6 libera quanto de energia? X. Multiplica cruzado ou simplesmente entende que é a metade. Se eu tenho a metade, né, foi dividido por 2 aqui, ó. Aqui vai ser o quê? Dividido por 2 também. Então, o x equivale a metade de 2,8 vezes 10 a terceira, ou seja, menos 1,4 vezes 10 a terceira quilojoules, a metade, tá? Então, a alternativa correta aí, letra A, ocorre com a liberação de 1,4 vezes 10 a terceira quilojoules. Joyce, mas e se o exercício, em vez de colocar 0,5, colocasse 2? Ah, gente, 2 é o dobro, né? Se eu tenho o dobro de glicose, quanto que vai ser liberado aqui? O dobro. Pega esse valor aí e multiplica por 2. Joyce, e se aqui fosse 10 mols? Ah, então seria 10 vezes mais de glicose. Então, quanto de calor que ia produzir? 10 vezes mais. Só pegar esse valor aí e multiplicar por 10, beleza? O último exercício aí. Então, vamos lá. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura, o gráfico aí abaixo, representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH1, tá aqui, a variação de entalpia devido à queima de 1 grama. Esse calor aqui está relacionado a 1 grama desse bióleo, resultando em gás carbônico e água líquida, justo, né? Gás carbônico e água líquida. Olha o estado. E ΔH2, a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água do estado gasoso para o estado líquido. Ok. Se eu pego aqui, a única coisa que modificou aqui é a água gasosa para líquida. A variação de entalpia para a queima de 5 gramas, desse bioóleo, resultando em CO2 e H2 gasoso, é quanto? Gente, presta atenção. Ele quer sair do bióleo, né? Bióleo, e resultar em CO2 e água gasosa. CO2 e água gasosa é isso aqui, ó. Esse patamar aqui, ó. Ou seja, ele quer saber quanto que o ΔH varia daqui até aqui. Qual que é o ΔH aí? Gente, observa que ele deu dois valores de ΔH. Vou destacar aqui. Um de verde, que é aqui de cima até aqui embaixo, que ele chamou de ΔH1, tá? E vou colocar aqui de vermelho, que vai do gasoso até o líquido. O que seria o azul, gente? Vocês concordam que o azul é o pedação verde menos a parte vermelha? Tá? Então, é só esse pedacinho aqui, ó, a parte verde, subtraindo essa parte de vermelha, retirando isso aí. Então, o ΔH da reação, pessoal, a gente pode fazer assim, ó. O ΔH da reação, eu posso fazer assim, ó, vai ser ele todo até lá embaixo, ΔH1, menos essa parte de baixo, que é o ΔH2, tá? É o todo menos aquele pedacinho lá embaixo. E aí, ΔH vai ser, quanto que é o ΔH1? Menos 18,8, menos o ΔH2, que é menos 2,4. Sinais iguais, né? Multiplicação dá positivo, então 18,8 mais 2,4. Opa, negativo aqui, mais 2,4. Ok. Conserva o sinal do maior, que é negativo, e subtrai, dá 16,4, tá? Agora, presta atenção que esse 16,4, gente, quilojoules, é o valor para quanto? Para 1 grama. O gráfico aqui, ó, está em função de 1 grama, tá? Então, posso pensar assim, quando eu queimo 1 grama de bióleo, tá? Eu consigo liberar aí 16,4 quilojoules de energia. E se eu queimar 5 gramas, 5 vezes mais, hein? Quanto de energia que eu vou produzir? X. Aí multiplica cruzado,
Adivinha quanto que vai dar o x? 5 vezes 16 vezes menos 16,4. 5 vezes menos 16,4, continha, 5 vezes menos 16,4, 82, ou seja, menos 82 quilojoules. Pronto, essa está a nossa resposta, menos 82, letra C de cebola, tá? Então, ficamos por aí, gente. Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Amanhã nós temos o nosso Tira Dúvidas, tá? Me procura amanhã e nós vamos resolver alguns exercícios juntos e tirar as dúvidas de qualquer exercício, qualquer coisa que vocês tenham aí, tá? Beijo no coração, fiquem com Deus, até mais.